Salve comunidade acadêmica e famílias em GCast Uniarp. E hoje nós vamos falar da união de metais e não metais pela fusão através do aquecimento, que é o processo de soldagem. Para nos ajudar aqui nesse tema, temos um inspetor de solda nível 1, né? O Jonathan de Souza Costa, que ele veio lá de Curitibanos para nos ajudar nesse assunto. Primeiro vou dar as boas-vindas aqui para o professor Kawamura-san. Como é que tá, professor? Tudo certo. Tudo tranquilo? Mais um. Estamos aí. Fiquei meio sumido um tempo aí, né? Devido a atividades aí, não consegui participar de... É que o professor, como coordenador aí nos cursos, então tem muita atividade, às vezes, nem sempre tem disponibilidade. Né? Fiquei sentido, mas vamos lá. Consegui nesse. Mas o senhor estava lá sempre acompanhando, curtindo. Sim, com certeza. Esse é o que importa. Então, professor, o nosso convidado, seja bem-vindo, Jonathan, né? Muito obrigado aí por você vir aí partilhar com a gente mais uma vez, né? Você que já veio aí na Semana Tecnológica, agora vem de novo aí a convite do NGCast para falar desse processo tão importante que é a soldagem. Muito obrigado, né? Seja bem-vindo ao NGCast. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então vamos falar de solda, professor Márcio. Vamos lá, né? Um assunto tão importante que muitas vezes muitos não dão nem bola, né? Eu não tenho muita habilidade com a solda, mas assim, eu sei identificar uma solda bem feita de uma solda que não está muito de acordo, visual pelo menos, né? E mostrar para vocês também que solda não é só derreter eletrodo, né? Tem muita gente que se derrete eletrodo e fala que é soldador, mas assim, mostrar a parte técnica, os detalhes da solda nesse episódio aqui, que é muito importante. Então vamos lá. Jonathan, você aí na tua caminhada aí como inspetor, conta um pouco como que funciona. Vamos começar por esse lado aí, né, da inspeção. E depois vamos falar dos tipos de solda, né, processos de solda, enfim. Bom, pela parte da inspeção, a gente começa por um nível e acaba abrindo para outras linhas, né? O primeiro ensaio que a gente vai encontrar é o ensaio visual, que é isso que a gente está falando, né? Fazer a inspeção visual de solda. Depois de uma solda executada, feito o visual e aprovado, dependendo da documentação que a empresa exigir, nós vamos para outro nível. A primeira, depois do visual, vai ser a inspeção por líquido penetrante. A gente tem lá a inspeção com um líquido que a gente aplica, deixa 15 minutos na junta, faz a lavagem, seca, aplica o revelador. E lá a gente vai acompanhar as descontinuidades, né? Que é aquelas falhas que a gente vai pegar na superfície. No caso do LP, a descontinuidade tem que ter acesso de superfície. Se ela estiver abaixo da superfície da solda, a gente não consegue pegar porque o produto precisa penetrar, né? Ali a gente procurar na internet exemplos ali, a gente vai conseguir ver uma peça que está branquinha, que ela está com revelador, com manchas vermelhas, que é o penetrante, que é onde vai revelar as descontinuidades. Temos inspeção por partículas magnéticas, que ela vai pegar pelo campo que é formado na onde está a descontinuidade. Temos também a inspeção por raio-x, né? Daí já é um pouco mais específica, é como se fosse um raio-x de hospital. Aquele a gente já vai pegar a junta inteira, né? Interno e externo. Vai mostrar descontinuidades ali, raios gama e a ultrassônica, que também revela numa tela de um aparelho ali, onde está tendo um cruzamento do campo eletromagnético, né? Ele aponta com uma falha ali, a gente consegue medir profundidade e saber onde está a posição do reparo para entrar o pessoal do reparo ali, lixador, soldador, para fazer o reparo novamente. Em quais situações você utiliza cada processo que você falou ali? Depende do nível do trabalho, da complexidade do trabalho, né? Se é, por exemplo, linhas de baixa pressão, a gente faz o visual e um LP. Quando tem linhas de alta, a gente já vai abrindo o leque para as inspeções mais importantes, né? Normalmente a gente vê, por exemplo, em caldeira. Caldeira usa muito a inspeção por ultrassom e muita inspeção por raio-x, principalmente parte de parede de caldeira, né? Então, como ela é de alta, é complexo, se tiver uma falha lá, o estrago vai ser grande também, né? Então, as inspeções mais específicas ficam para a área de caldeira. Linha de produto químico, área de petróleo. A área de petróleo é 100% inspecionado, né? No mínimo ultrassom na área de petróleo. Então, vai depender da complexidade do trabalho. Estrutural também tem, né? Isso não cabe só para tubulação. Estrutural, também a gente sabe que as estruturas de hoje têm cada vez mais esforço mecânico, né? O dimensionamento é cada vez maior. Então, tem um nível de inspeção também
maior do que antigamente. Antigamente era um ensaio visual, no máximo ali, um LP. Hoje não, hoje já veio tracionar uma estrutura, né? Então, vai depender da complexidade da junta. Mas e no trabalho, no campo, lá no dia a dia, o profissional que está lá, no contexto de uma obra, quando que vai saber se tem a necessidade de um inspetor de solda ou não? Daí tem determinação do fabricante ou do comprador do projeto. A empresa que compra o projeto determina, eu quero inspeção nas minhas juntas. Ou não, aqui o meu problema é estrutural, eu com visual resolvo, o meu setor de engenharia garante que não precisa. Entendi. Então o pessoal acaba contratando ou não. Eu estou acompanhando uma montagem lá hoje que não tem inspeção nenhuma. Mas dentro, que nem você é nível 1, nível 2 tem, né? Isso. A diferença dos dois níveis. O nível 2 é quem cria a EPS, que é aquele documento que a gente já conversou uma vez, né? Sim. Especificação de procedimento de soldagem. Ali está o passo a passo da execução de uma junta. Lá determina qual que é o metal de base, qual que é o metal de adição que vai ser utilizado, qual é o processo, qual é o diâmetro do eletrodo que vai ser usado, ou se é no arame, o diâmetro do arame, pressão de gás, se é na TIG, o diâmetro do eletrodo tungstênio, pressão de gás, polaridade, tudo está dentro da EPS. Criada pelo N2. Ele pega lá os dados dentro da AWS, né, da documentação da AWS, monta o passo a passo da EPS, manda para o campo, o N1 vai lá e aplica no ensaio de corpo de prova, acompanha toda a execução, manda para o N2 de novo, extrai os corpos de prova para laboratório, validou, o documento está validado, volta para o campo para executar a tarefa e o N1 é quem acompanha. O N1 é responsável pelo acompanhamento de campo e ele vai relatar tudo o que está em documento para daí a validação do N2. Mas ele vai acompanhar desde o processo ali do preparo da solda, da junta, da união? Sim. Ou só o final? Não, ele acompanha na preparação, corte, chanfro, ângulo de chanfro, ângulo total da junta, abertura, para daí ele fazer a liberação, para iniciar a execução da soldagem, até o acabamento. Principalmente quando tem juntas que precisam de tratamento térmico pós-solda. Porque normalmente quando é uma junta de menor complexidade, aço carbono A36, por exemplo, normalmente não é tratado termicamente pós-solda. Mas quando é juntas de aço mais duro, tem um tratamento pré e um pós. Esse tratamento, de que forma é feito? Com calor. Pode ser por manta elétrica ou chuveirão. A gente chama aquele maçarico para poder aquecer a peça rápido ali, que tem uma boca grande. Sim. A gente chama de chuveirão. Esse ali é para normalizar ali aquela região afetada, termicamente, no caso? Sim, para normalizar, para não ficar a tensão residual. Isso, mas aí vai ter o documento lá que vai dizer quantos graus tem que aquecer, tempo de esfriamento, tudo. Tempo de resfriamento, o patamar, que é onde é o ponto mais alto da temperatura da junta. Então, todos esses dados estão ali. A junta tem uma liga ali com uma dureza X e ela precisa de 6 horas para resfriar e precisa perder 100 graus por hora. Então, você vem monitorando ali. Quem tem na manta o conjunto de manta elétrica, já vai monitorando no cronômetro e ajustando. Deu 1 hora, vai lá, abaixa um tanto para iniciar a descida, daqui a pouco mais um tanto, até resfriar. Mais ou menos parecido com um tratamento de forno. E você falou ali das amostras para fazer os testes ali, né? No caso de uma tubulação, como que é o procedimento para tirar a amostra? Como que é feito isso? Vai lá no tubo, tira um pedaço? Como é que é? Normalmente o mesmo material do tubo é usado para fazer o corpo de prova. Então, antes da gente executar o projeto, a gente vai ter que pegar uma amostra daquele tubo, preparar uma junta, fazer aquela solda e aquela vai para o ensaio destrutivo, que ela vai perder. Sim. Dali se extrai os corpos de prova que vai para o destrutivo. Ou ensaio mecânico, né, de tração ou de dobradura. E daí, a partir daquele, vai ser a documentação para execução da junta. Depois da junta, a gente não tira mais corpos de prova, né? E para fazer esses cursos para ser nível 1 e 2, faz onde? A escola que eu me formei, ela é de Curitiba. Certificado pela AWS, pela FBTS, tem 3 instituições no país. São 4 agora. Tem Curitiba, Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma na Bahia. Certificadas pela FBTS. Então, eu poderia fazer, de repente, uma outra escola, mas se eu for lá me certificar pela FBTS, eu não posso. Preciso ter
concluído o curso numa escola certificada. No certificado do inspetor vem o selo da Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. E quais as normas aí que a solda segue? As normas que tem que ser respeitado? Normalmente é da AWS, que é mundial, né? Uhum. Da American Weld Society. E quais são os processos de soldagem? Que tipos existem? Processos? Olha, são muitos. Mas o mais comum que a gente vai conhecer é eletrodo revestido. Sim. Né, que é o SMAL. Se a gente olhar lá na documentação, na EPS vem lá SMAW, né, que é Shielded Metal Arc Welding. Uhum. Temos o processo MIG, que é o comum que a gente conhece. Na verdade, a gente solda MAG, né? A gente fala muito que solda MIG, mas não solda. A gente solda todo dia MAG. A gente vê o pessoal soldando uma estrutura, uma peça de um veículo, ou algo do tipo. É MAG porque é Metal Active Gas. O gás que a gente está usando lá é um gás ativo. É um cilindro de argônio com dióxido de carbono, em algumas misturas diferentes, percentuais diferentes. Sim. Mas é fácil identificar pelo cilindro porque ele é marrom com anel prata. Uhum. E quando a gente está soldando MIG, provavelmente soldando alumínio, por exemplo, no mesmo equipamento, o equipamento é exatamente o mesmo, mas quando a gente troca o gás, passamos sim para o processo MIG porque estamos usando um gás inerte, que é um cilindro de argônio que é todo marrom. E a solda PIG? Tem bastante. Na verdade, essa é a que mais tem, realmente. Mas não está certificada. Essa daí não tem procedimento para ela. A solda PIG. A solda PIG, acho que quem não viu uma dessas já, né? Solda PIG, a solda pelotão, solda do exército, né? Então... tem também. Tá, mas e você que tá no campo, assim, o teu trabalho é contínuo com solda, tem muito problema com solda, assim? Diariamente. Quais são os principais problemas que você identifica? O principal problema que tem hoje é a falta do conhecimento para montar o parâmetro do equipamento, que é o mais simples. Hoje você tem lá, por exemplo, hoje a maioria das empresas, o mecânico, né, que está fazendo manutenção na máquina, já tem lá alguma função de solda junto. Então o mecânico vai fazer um reparo lá, trocar uma peça, e daqui a pouco tem uma soldinha lá, uma trinca, ou às vezes até colocar um componente novo no lugar, e ele que vai soldar. Mas ele tem a dificuldade para montar o parâmetro, ele não sabe qual que é a tensão correta que ele tem que utilizar, qual que é a polaridade, onde ele vai colocar o porta-eletrodo, por exemplo, se o processo é eletrodo, né? Saber a seleção do eletrodo correto, fazer o ajuste de corrente, além de você fazer um ajuste normal para a posição de soldagem, porque se eu estou soldando na plana, eu tenho uma condição. Se eu estou na vertical, eu tenho outra. Talvez eu tenha que baixar um pouco mais minha corrente, inclinar um pouco mais a minha mão. Né, tem uma velocidade de soldar diferente. Então, isso é coisa que só quem tem é quem executa todo dia. Quem faz esses pequenos reparos é difícil pegar, né? Essas habilidades. Então, o maior problema hoje que eu interpreto é o ajuste. Talvez o cara saiba a maioria das partes ali para executar a solda, mas no ajuste ele peca. Ou a corrente está alta demais, ele vai perfurar, né? E dali ele vai formar uma região ali com uma tensão muito grande e nos equipamentos que tem maior vibração vai quebrar, ou ele faz uma corrente muito baixa e daqui a pouco vai quebrar também porque não teve penetração de solda. Até na qualidade visual a gente consegue mensurar a corrente. Pela solda com a corrente muito baixa, é como se fosse um material frio aplicado lá. Você não consegue nem ver a uniformidade no cordão, né? E a corrente muito alta, você vê que a solda está fazendo uma curvatura que ela está tentando descer. A gravidade está puxando para baixo, né? Nos processos de soldagem, né? Que você falou, tem solda subindo, solda descendo. Qual que é o mais difícil, que exige mais do soldador? Eu acho que ou depende do metal que vai unir ali? Tem vários fatores que determinam. Corrente, metal, eletrodo ou arame, que seja. Mas a maior dificuldade do pessoal é a sobrecabeça. Sobrecabeça tá tentando jogar o material para cima de você, né? Então o pessoal vai lá com pouca corrente e não funde. Vai com muita corrente, escorre o material. Porque daí ele vai ter que ir derretendo ali, segurando ali, né? Segurando. Mas depois que pega a habilidade também, a qualidade da solda é como se estivesse na plana, mesmo na sobrecabeça. E no acabamento do cordão da solda, né? Tem soldador que ele solda, vai fazendo um movimento, tem uns que vai só depositando. Isso aí tem diferença quanto a solda, a eficiência da solda ou não? Tem diferença, até ela tá na EPS também. A oscilação do cordão de solda também tá em documento. Tem soldas que eu vou fazer ela com um filete só,
Tem solda que vai ser multipasses, eu vou dar 5, 10, 15, 20 filetes para dar acabamento. Vai depender se tem documento. Normalmente, a recomendação que eu passo pro pessoal, a recomendação que a gente dava na escola, é fazer com multipasses, porque eu estou controlando a temperatura durante a execução da solda. Se eu pegar para fazer uma solda, uma largura lá, por exemplo, de 20 milímetros, quiser fazer num cordão só, eu estou muito tempo numa região só e aquela temperatura está subindo. Até eu chegar ao final do cordão, eu estou excedendo a temperatura, eu vou formar tensão residual. Se eu fizer um filete retilíneo, por exemplo, eu consigo fazer ele numa velocidade maior. Dali, ao tempo de eu preparar a minha peça, passar uma escova, pegar um eletrodo ou, sei lá, mudar um parâmetro, algo do tipo, a temperatura está caindo. Eu vou aplicar um do lado e assim eu vou até o final. Eu consigo trabalhar dentro de um patamar programado. Mas quando eu trabalho num cordão só, já não consigo. Eu vou subir a corrente, vai manter uma linha, vai subir mais um pouco, vai subir mais um pouco. Quando eu chegar lá no final, eu tô com dificuldade para terminar, porque tá muito quente. Eu vou ter que parar, esperar baixar a temperatura naquele determinado ponto. Então a uniformidade da solda eu perdi. A característica ali de você soldando, quando a peça está superaquecida, ele vai derreter ali, ele vai escoar mais fácil? O que Sim, acontece? vai estar mais fluido. E a tendência é que aquele material caia. Se eu tiver na plana, ele vai tentar perfurar. Se eu tiver na vertical, o final, a qualidade do cordão vai mudar. Eu vou ter um acabamento embaixo e outro em cima. Sim. Né? Então, quando tem abertura, por exemplo, e a abertura não é uniforme, a gente sempre precisa começar onde é mais aberto, para chegar no final do cordão tá mais fechado, porque vai ter mais calor. Porque o importante, né, professor Márcio, a gente comentar que nem todas, como nós estava falando, você mesmo falou, nem todas as obras, né, nas empresas tem a inspeção, tem o inspetor, vai ter os procedimentos. Não. Né? A maioria o pessoal já tem da prática, ou do curso que ele fez e tal, né? E às vezes tem umas situações diferentes que daí ele encontra dificuldades, né? Muitos aprendem no dia a dia ali, pegam um aparelho e começa a derreter o eletrodo, fazer essas coisas e vai aprendendo com o fornecedor de eletrodo, de equipamento, né? Mas assim, para cada processo que você falou, o preparatório do material, né? Como é que tem que ser feito? Tanto tipo, exemplo, né? O eletrodo revestido. O eletrodo tem que estar preparado de tal forma e o material a ser soldado também tem que estar preparado. Quais as preparações que tem que ter? O eletrodo revestido é bem interessante a preparação dele. Ele vem preparado lá do fabricante. Desde o fabricante até chegar no porta-eletrodo, ele tem que ser acompanhado em questão de temperatura, de umidade, armazenamento. Tem que ter o ciclo como se fosse uma prateleira de mercado. O que chegou primeiro tem que ser consumido primeiro. A gente não pode deixar ele envelhecer, né? Porque ele vai oxidar a alma. Então, o eletrodo revestido, por exemplo, ele vem lá do fabricante, saiu da linha de produção, ele recebeu o primeiro tratamento térmico. E ele vai ser armazenado, sendo controlado a temperatura e umidade. Quando ele é transportado para o vendedor ou para a fábrica, por exemplo, a fábrica tem uma grande demanda e compra um volume grande diretamente do produtor lá do eletrodo. Ele vai mandar para o seu estoque para dentro de uma estufa também controlada. Isso são estufas de armazenamento, para deixar ele livre de umidade e aquecido. Quando a gente retira ele lá do estoque e leva para o setor de manutenção onde a gente vai usar, ele tem que passar primeiro pela uma estufa de ressecagem, onde ele vai ter um tratamento térmico para eliminar qualquer tipo de umidade. E dali ele vai para a estufa de manutenção. Aquela de manutenção é onde vai ficar disponível para eu levar para o campo ou usar no próprio setor de manutenção. Se eu vou usar na manutenção, pego o suficiente para minha atividade, levo para frente do equipamento, uso, sobrou, eu devolvo na estufa. Se eu vou para o campo, eu levo numa outra estufa, que é uma estufa de transporte. Estufinha, a gente chama de cochicho. É uma estufa de 5, 10 quilos que a gente carrega no corpo ali, tem como se fosse um bandoleiro. Coloca lá a quantidade de eletrodo suficiente que vai usar. Vai para o campo. Sobrou, volta para a estufa. Então, isso falando sobre eletrodo revestido, né? Arame é a mesma coisa. Aí são tratamentos diferentes, porque o arame está envolto num carretel de plástico. Né? A gente não pode dar o mesmo tratamento do eletrodo, mas ele tem uma temperatura indicada pelo fabricante para ser transportado, armazenado até o momento de uso. A mesma coisa para vareta de TIG ou para fluxos, para arame submerso, arco submerso, enfim. Então, agora que você falou, o professor Márcio aí comentou, questão do eletrodo, certo? Ele forma uma casca que o que vai soldar é o metal que está dentro, no centro, né? O arame, ele não forma casca, né?
Depende do arame. Também tem arame que mas forma casca. Qual que é a função, então, que se explicasse para quem nos assiste? A função da casca no eletrodo e na solda MIG, MAG, que seja, o gás, o que arco submerso que você mencionou, se explicasse o que é um arco submerso, a função, o porquê. O porquê do gás também, né? O gás e a casca da solda, qual que é a função? É só pro cara bater ali para... Não, a casca da solda que a gente chama é escória, né? Escória. Fala. Dentro do eletrodo... Tecnicamente, escória. Sim, a escória da solda. O eletrodo é composto pela alma metálica, pelo revestimento. E no revestimento tem vários elementos de liga que fazem ele ter lá a melhor estabilidade do arco elétrico, a formação de gás, que o eletrodo também não pode ter presença de oxigênio, né? Qualquer processo que a gente usa arco elétrico não pode ter presença de oxigênio. Então, se a gente olhar no eletrodo revestido, ele tem a formação do gás para tirar o oxigênio de lá, um gás inerte. No caso do arame, um arame sólido, por exemplo, temos lá gás inerte também. No tubular também temos. E agora também tem o arame autoprotegido, né? Ele tem a formação de gás porque ele também tem escória interna. Aquele arame é um pouquinho diferente porque ele é um filamento metálico conformado numa matriz, primeiro para ter um formato de U, deposita o pó metálico dentro e depois passa por uma outra matriz que fecha ele. A gente consegue diferenciar entre o sólido e o tubular na dobra. Se você dobrar e quebrar, você vai bater na mão e vai ver que vai ser um pozinho. Tem o fluxo interno ali. E você dobrar e manter é sólido. Ele pode ser cobreado ou natural, cor do aço normal. E a solda do arco submerso? O arco submerso é um arame também, só que de uma espessura um pouco maior, usa uma corrente maior de soldagem, 1.000, 1.200 amperes. Normalmente é robotizada e ela recebe um fluxo granular por cima. Então se a gente der uma pesquisada na internet, vai ver lá que o operador, por exemplo, não precisa usar nenhum óculos escuro, até um incolor. Pode utilizar porque ele não consegue ver a solda. Cai como se fosse uma areia por cima ali, atrás vem um duto de aspiração, e o material que não se fundiu ao cordão volta para o sistema. A aspiração puxa ela, manda para o estoque de grãos de volta e o operador vai somente completando. E o que se solidifica, aquele lá é descartado. Para usar, por que usa esse tipo de solda? Essa é para soldas pesadas, tanto estrutural quanto vaso de pressão. O volume de soldagem é bem alto, né? Então, para fazer um vaso de pressão que levaria ali para um soldador... realizar uma solda ali 3, 4 dias, o arco vai fazer em 6, 8 horas, por exemplo. O grande volume de soldagem, bastante, espessura elevada, alta penetração, só que robotizada, né? Então, fazer um tanque. O tanque vai ter que girar para fazer, diferente da gente que trabalha em volta da junta, né? E falando em submerso agora, e soldar embaixo d'água? Você já fez isso, não? Não tive a oportunidade. Sabe, conhece? Já conheço bastante sobre aquilo, mas não tive a oportunidade de fazer ainda, porque a qualificação é um pouco mais difícil, né? Primeiro eu tenho que me certificar como mergulhador, para depois eu fazer um curso de soldagem subaquática, para depois eu me certificar num órgão, para daí eu executar a atividade. E o aparelho que usa ali para soldar quando está embaixo d'água, né? Porque ele vai acender ali, vai ter que derreter o metal também, né? Sim, o equipamento é o mesmo que a gente usa do lado de fora. Normal, a situação é a mesma. É a mesma, só que tem que ser equipamento de uma potência maior, porque pelo fator da água perde até 70% da corrente. Só no contato com a água ali. Se você olhar um vídeo de uma pessoa soldando no subaquático, você vê que tá borbulhando na ponta do eletrodo mesmo sem soldar. Porque tem corrente elétrica ali, né? Então ele perde bastante a potência do equipamento enquanto tá embaixo d'água. Tem até uns testes de YouTube aí que os caras fazem, não teste, né? Um treinamento. Faz dentro de uma piscina de acrílico e o pessoal fica acompanhando lá de fora, tem uma bancada dentro da água. Mas daí não é eletrodo, é arame? Eletrodo revestido. Mas tem um eletrodo específico para solda na água. Porque geralmente ele tem que estar em estados, numa temperatura ambiente, como você falou, debaixo da água, vai molhar tudo. A gente acabou de falar de tratamento, daqui a pouco fala que o cara vai usar dentro da água. Peraí, mas eu tratei o material, você vai molhar? Mas tem um eletrodo específico. Tem eletrodo para inúmeros tipos de soldagem, né? A gente vê muito... vou pegar o exemplo de dois que é clássico em todo lugar que você vai encontrar. O de serralheiro, né? Que é 6013, né? O E6013 e o E7018. Esse todo lugar tem. Mas tem eletrodo para aço inoxidável, inúmeras classes
Para aço carbono também tem inúmeras classes. Eletrodo de alta penetração, eletrodo de baixa penetração, eletrodo para solda só na horizontal e na plana. Tem eletrodo para cobre, tem para alumínio, tem para liga não ferrosa. Então, o leque é grande. É difícil ver porque, como a nossa região é madeireira, quase tudo aqui é aço carbono. Tem algumas coisas que tem demanda ali de aço inoxidável, mas se a gente fosse abrir o leque realmente, eletrodo de níquel, Inconel, super duplex, então o leque é grande. Mas na casa de solda de materiais dissimilares, materiais diferentes, qual que é o procedimento? Como é que você vai saber qual aplicar? Material diferenciado, um aço 4340, um 1045. Ou um alumínio, né? O alumínio também tem vários tipos, né, de alumínio. É bem complexo a questão do alumínio também, né? Bem complexo. A gente tem muito problema relacionado a esse tipo de solda, porque no visual tudo é igual. Se você olhar, por exemplo, um aço carbono, não tem como você diferenciar no visual. A gente pega por alguns fatores, né? Uma centelha, que a gente passa uma lixadeira lá e vê uma centelha com uma coloração, um volume maior de centelha ou menor, mas a gente não consegue ter certeza de qual é o aço, né? Nessa hora, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, ou a gente tem amparo de documentação, ou a gente trabalha na média. Se eu não tenho conhecimento do documento, ninguém consegue me instruir, e eu consigo ter a certeza de qual que é o metal de base, eu consigo pegar por tabela. Se a gente der uma pesquisada, a gente consegue achar documentação que dá suporte. Mas se é no visual total, aí a gente tem que ir pela manobra. Ou a gente vai mensurando pela centelha, é mais duro, então eu posso soldar aqui, por exemplo, com 7018, mas eu tenho que aquecer. Posso fazer... isso que eu ia te perguntar os processos. Material mais duro não pode ser soldado a frio. Nem material mais duro e nem material mais espesso. Pode ser um aço, tem que pré-aquecer. Pode ser um aço de baixa dureza, mais frio, com uma grande massa, quando eu terminar a solda, o cordão tá frio. Então teve uma perca muito rápida de temperatura. Ali vai ter um ponto frágil, vai ter ponto de ruptura. Então a gente precisa dar um calor, né? Uns pelo menos aí 100 graus, executar a nossa tarefa, dar mais um calor na região, colocar uma manta térmica em cima para ela ter um resfriamento lento. Também não pode deixar resfriar no vento, no tempo, na chuva, porque vai formar tensão residual também. E os equipamentos, assim, a gente vê muito agora saindo bastante inversora de solda, né? Inversora. Ela é melhor para a escala industrial ou é mais para... A inversora, ela tá vindo para manter o mercado, né? Tá cada vez saindo mais o transformador, o retificador. O inversor é placa eletrônica, né? Leve, fácil de transportar, de ajuste preciso. Então o inversor agora é o que tem de melhor no mercado. Se pegar 10 anos atrás, eu mesmo trabalhava com equipamento que era 200 kg, né? Para carregar para um lugar para o outro tinha que usar um caminhão muque. Hoje você põe embaixo do braço, vem uma alça ali, você põe, e às vezes você tem a mesma tensão daquele de 200 kg que você carregava. Eu tenho um hoje de 200 kg, 210 se você é mais preciso, de 315 amperes. E eu tenho um de, acho que tem 11 quilos de 270 amperes. Né? Me atende da mesma forma. Os dois são para soldar alumínio, por exemplo. Então eu consigo trabalhar com equipamento pequenininho, cabe em qualquer lugar, né? Põe num carrinho, ou vai, leva na mão. Trabalha em altura, né? Eu vejo bastante inversora, saindo bastante inversora mesmo. O pessoal comprando bastante inversora. Eu vejo em oficinas mecânicas, aumentando bastante em inversores de solda. Né? Sim, eu tenho equipamento hoje de 3 quilos. Então... É a tecnologia, né? É a tecnologia. E quais as tecnologias falando em tecnologia, quais tecnologias que estão surgindo nessa área de solda? Bom, hoje a gente vê muito o laser, né? O laser está bem alto agora. Outra coisa que eu tenho visto bastante também é soldagem com dupla alimentação de arame. Então, soldagem em grande escala, um arame só já não está suprindo mais. Então, a primeira vez que eu tive contato com duplo arame era robotizado, mas agora eu já estou vendo manual. É um bocal diferente, um bocal com formato ovalizado, para ter 2 deposições de arame ao mesmo tempo, para ter volume de produção. Uma solda que eu ia dar lá 2, 3, 4 passos, em um passo só consigo finalizar. Vou usar mais corrente, né? Mas eu vou conseguir aumentar minha velocidade de produção, né? Hoje a gente trabalha focado em número, né? Em dados para aumentar a produção. Então as empresas estão conseguindo migrar para tecnologias maiores de uma forma mais acessível, que antes a alta produção era coisa que você não conseguia ter fácil. Né? Agora você já consegue encontrar. Até esses dias um pessoal queria tirar uma dúvida ali sobre laser, nem sabia que já tinha laser aqui perto. E as empresas já estão aderindo equipamento a laser.
Como que funciona essa solda laser? Solda laser a poça de fusão é formado pelo direcionamento de laser, né? Laser de 15 kV, kilowatts, e a deposição de material, a mesma coisa, né? É uma vareta ali? É um arame. Um arame. É um arame. Tem um rolinho de arame, abre o arco de laser e começa a depositar o material. Tá. Você falou ali a questão do duplo arame, certo? Questão solda onde tem que ter bastante deposição, alta produção. Mas daí a questão do aquecimento, daí como é que fica esse lado? Antes você comentou, né, que às vezes dá um passe mais robusto ali, mais largo, dá vários passes menores, né? Então, e daí nessa questão, como é que fica? Esses equipamentos de agora, na tecnologia deles, tem muito parâmetro para ajuste, né? Então ele forma menos tensão residual do que nós soldando em vários passes. Tem um equipamento até da Fronius, que é laser híbrido. Ele dá um passe só de 10 milímetros de profundidade. Uma peça de 10 milímetros consegue fazer a solda transpassar sem alterar a estrutura do aço. Bem interessante. Tem até uns exemplos no YouTube aí. Porque o detalhe, né, professor Márcio e John, na solda é o aquecimento, né? O aquecimento é que vai fazer e que também vai comprometer ali a estrutura do material, né? Sim. Então, a questão tanto para uma boa solda, o pré-aquecimento, como você falou, e no ato de soldar, aí depois o resfriamento lento, né? Uhum. Então, a questão é muito importante, a questão da temperatura na solda, né? Sim. Esses equipamentos que têm alta taxa de deposição também têm altas velocidades de soldagem. Esse laser híbrido que eu comentei com vocês. Vai compensar. Vai compensar. Solda lá 7 metros por minuto. É impossível a gente soldar de forma manual. Você tá lá soldando em uma velocidade muito menor. Daí você acaba sobreaquecendo, né? Uhum. Dentro dos materiais de solda, o aço, alumínio, ferro fundido, bronze, o que tem mais cuidado? O que exige mais cuidado? Técnica do soldador? Ferro fundido. Ferro fundido. Ferro fundido é um gargalo hoje. Por quê? O alumínio é difícil. Se a gente for lá, o procedimento para fazer também é bem complexo. Mas o ferro fundido, primeiro, saber diferenciar qual que é o nodular, qual que é o cinzento. Depois que você conseguir separar o material, ver qual é o consumível para aplicar, porque não pode soldar com aço carbono convencional. A gente vê bastante pessoal falar que faz um arame. Não, faz um arame, vai ficar legal. Nossa, mãe. Não, tem 6% de carbono no ferro fundido, enquanto no aço mais duro tem 2%. Então a liga é bem diferente, né? Quando você faz um processo ali de preparação que você vai lixar, sai aquela poeira escura por causa do carbono, parece que você está lixando grafite mesmo. Então, saber qual é o consumível correto, a polaridade para soldar é diferente, tem que fazer rebatimento a cada 40 milímetros para ter alívio de tensão residual, ele teve que ser aquecido antes, ele tem que ser aquecido pós, ele tem que resfriar enclausurado, porque ele não pode ter contato com intempérie. Então o procedimento para fazer ele é mais complexo. Dá para reparar, fica bom dentro do procedimento. Se você aplicar o material errado no ferro fundido, qual que é a principal consequência? Trinca. Antes da gente terminar, já tá rachando. Você tá fazendo o reparo e tá escutando trincar. E nunca vai trincar no meio da solda, sempre na borda. A tensão residual é tão alta que a borda se destaca de novo. E daí eles têm um novo ponto para soldar. E além que tem um detalhe, o ferro fundido, por ele às vezes tem várias misturas ali também, não é bem puro, né? A qualidade baixa. Tem esse detalhe também, né? Quando você compra peças de ferro fundido importado, por exemplo, a qualidade é bem maior. Mas quando a gente pega peças de ferro fundido regional, que a gente produz ali, uma coisinha simples, uma roda de guia de alguma parte do equipamento, vai usar um material menos complexo, né? Menos custoso também. Dali ele tem menos qualidade. É a sobra de materiais que foi feito aquele ferro. O soldador sofre bastante. E na tua experiência aí, já foi soldador, certo? Sim. Qual que é a maior dificuldade que você teve? Ou problema, ou situação que... A maior dificuldade que eu tive para trabalhar é suporte. Hoje eu acho que todo soldador passa por isso. A pessoa é contratada para a empresa, mas dificilmente ela tem suporte para ter conhecimento maior. Então, eu trago você com a tua experiência, eu conto com você, mas eu não tenho suporte para você. E daí ali ele começa a encontrar dificuldades e não tem de onde extrair informação.
Se a empresa tem um grande porte, ela tem o histórico do equipamento, com que metal que foi construído, o que foi usado para soldar, mas a gente sabe que a maioria dos lugares não é assim, né? O equipamento chegou, qual que é o aço? Não sei. Deu um problema. Vamos reparar. Eu acompanhei uma fabricação de um duto há uns anos atrás ali, que o projeto veio da Espanha, mas foi construído no Brasil. E as peças, ao longo do tempo, o lugar de trabalho era trabalho quente, 700 graus, um duto de gás, que começou a rachar todas as soldas. Aí ninguém sabia por que estava rachando a solda, e a gente foi pesquisar no histórico do equipamento qual que era a chapa de aço. E a gente procurando pela ASTM não encontramos, porque o material era da Espanha também, era uma outra norma. Então, buscando os dados do equipamento, conseguimos descobrir qual que era o aço. Dali, também não tinha referência de consumível, porque a empresa no Brasil não passou, só passou que foi usado de material de base. E a gente teve que buscar na internet, até que eu encontrei uma documentação de uma empresa que fez no laboratório exatamente a mesma coisa que a gente ia fazer. Pegamos o material compatível, pedimos para a empresa comprar gás e proteção diferente, aplicamos numa peça nova e essa peça nova não rachou. E o que era o problema? O aço tinha uma dilatação, o aço da estrutura, e o aço aplicado da solda tinha outra. Dilatações diferentes, a peça rompeu. Não tinha como dentro. Não tinha como acompanhar. Você falou ali que é falta de apoio ali, né? No caso, o profissional da solda. Mas, por exemplo, se ele é meio autodidata, onde que ele pode buscar isso? Ele quer se especializar especificamente, onde que ele pode buscar? Olha, minha recomendação primeiro é fazer um curso. Em se matricular numa instituição que tenha cursos voltados para solda. Estudar na internet hoje é vantajoso, você tem bastante informação lá, mas tem dados que você só vai conseguir extrair da escola. A partir de um curso que você quer se aprimorar mais, hoje estudar em casa já é uma boa maneira de aprender, né? Tem curso no YouTube, por exemplo. Você consegue hoje ler documentação técnica de uma empresa abertamente, você não está furtando o documento de ninguém. Está lá disponível para download, você consegue ter informações. O site da ESAB tem apostilas de solda também, que você também pode fazer o download. Então tem bastante informação hoje de fácil acesso. No meu tempo, quando eu comecei, a gente não tinha. A informação era passada de geração para geração, né? Tem que ser soldado assim. Por quê? Não sei. Não sei. Eu só sei que é assim que fica bom. Sempre foi feito assim. E daí, essa foi a maneira que eu usei para começar a estudar. Por que tem que ser feito assim? Mas quem que determinou? Daí, a partir dali, comecei a buscar, né, informações. Então, na internet, a gente tem muito documento técnico um pouco maçante de ler. Muito termo técnico. No começo vai ser pesado, mas depois você vai ver que vai esclarecer muito ali. Então, esses 10 minutinhos que todo mundo tem para olhar um Instagram, para olhar um TikTok, dá para estudar também. Dá para aprender bastante coisa. E o soldador, o que vai fazer dele um bom soldador é a prática. Além do, claro, ele tem que ter o conhecimento, mas a habilidade ali em executar a solda. Qual que é o segredo? O segredo é a percepção. A percepção do que você está executando. Porque eu posso ter lá um bom conhecimento teórico, um bom conhecimento prático, mas eu não tenho percepção se está indo bem ou não. Dali eu vou continuar insistindo num erro. Quando a gente está fazendo uma junta, por exemplo, que ela tem, na sua liga, tem impurezas, a gente consegue ver isso daí na poça. Se a corrente está baixa, se está alta, se o material está cedendo quando eu estou fazendo uma solda na vertical, se eu estou fazendo, por exemplo, um alumínio, não está fundindo, tem lá impurezas, alumínio tem muito problema com impureza. Se eu não tiver percepção, eu vou soldar a vida inteira errado. Toda junta que a gente faz é o momento de você olhar ela na execução, no pós-solda e verificar. Eu tenho que melhorar nesse ponto. Ou não, esse ponto está legal. Ou tem que melhorar na preparação, por exemplo. Então a percepção vai fazer eu evoluir muito. E como está o mercado de trabalho hoje? Questão soldador, quem trabalha inspetor. O mercado está bem aquecido, não tem mão de obra. Não. O valor da hora está subindo, né? Tem bastante demanda e não tem gente para suprir. Questão da engenharia, junto com a solda ali, essa parte de engenheiro mecânico e tal, dentro de uma equipe, dentro de um projeto, na execução de um projeto, é importante? Não? Muito importante. Hoje eu acho que o maior sofrimento de quem está soldando é esse, não tem amparo de engenharia, né? Eu conheço algumas empresas ali que o setor de engenharia já manda todas
as descrições das soldas lá na folha de montagem. Né? A simbologia de soldagem já está ali. Aquilo lá facilita muito para quem vai soldar. Já sabe qual que é a largura do passe, a altura, qual é o consumível. Lá na simbologia de soldagem a gente tem todas as informações, né? Ela aponta para a junta onde vai ser executado, qual é na cauda vai ter informação sobre consumível, se vai ter inspeção, né? Se vai ter um tratamento pré e pós-solda. Então, a engenharia é muito importante para quem está no campo diretamente, né? Geralmente o pessoal fala assim, a engenharia trabalha de um jeito, nós trabalhamos de outro. Não, se a gente trabalhar dentro do que está na engenharia, a gente tem amparo do que está fazendo, até porque eu tenho o meu compromisso como soldador, né? Se eu estou executando uma junta que vai ter um alto esforço mecânico e eu executar fora do que está determinado para engenharia, eu estou assumindo risco. Então, é importante que eu trabalhe também seguindo todas as informações da documentação técnica. Porque isso que você falou é bem importante, né? É um trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto. Né, professor Márcio? Engenheiro, um engenheiro mecânico, nos casos, nós que formamos aí na Uniarp, os engenheiros. No mercado de trabalho, a gente passa por muitos problemas de solda, né? De soldagem. E eu acho que o engenheiro mecânico, de ter a informação na parte de solda, procedimento de soldagem, inspeção de soldagem, solda de segurança e infinidade de coisas, evita muitos problemas. Até que eu estava conversando com o Jonathan aqui, eu lembro de uma situação de uma simples cadeira, sabe aquelas cadeiras de uma coluna só? Do encosto tem uma coluna só? Uma pessoa sempre veio para consertar, né? E o soldador pegou e consertou essa cadeira. Só que a pessoa que mandou, ela tinha mania de ficar inclinando assim, sabe? Se jogando para trás. E isso foi soldado. E a pessoa repetiu esses movimentos, né? E arrebentou bem na solda e entrou tanto assim na costa da pessoa. Só não pegou na coluna assim por pouco. Mas fez um corte desse tamanho assim, eu acho de uns 15 centímetros assim, sabe? Então, o que eu falo, uma solda pode ser a mais... A peça de menor complexidade possível, mas a solda tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade, porque qualquer coisa que você faz de reparo que exija solda, tem que ser bem feito. Sim. Não adianta. Isso eu vi na minha vida, eu vi muitas coisas, muitos problemas de solda para lá e para cá. Empresas tendo prejuízo na parte de solda, parando por causa de solda. Então, eu acho que vale e deve o engenheiro mecânico ser muito atento nessa área de soldagem. Não sei se concordam, mas... Certeza. Aqui na nossa região, né, que tem base florestal, a maioria, setor madeira, tem outras atividades também, mas a grande maioria é essa, né? As dificuldades de exigência de solda, tipos de solda... qual que seria a mais complexa ou a mais usada em termos para resistência? Tem como mensurar isso ou varia muito? Tem. Aqui para nós, como a nossa região é madeireira e o equipamento tem desgaste precoce ali por causa da abrasividade, tem muito material específico para resistência a impacto e abrasão, que é difícil achar quem aplica. Por quê? Porque o material é de uma aplicação bem específica, ele só pode ser aplicado em duas posições, ou é na plana ou é na horizontal. E ele é um arame autoprotegido, que ele tem uma fluidez da solda, um estado muito líquido e é fácil da solda escorrer. Tem que trabalhar numa corrente elevada para você aplicar um cordão com volume. O parâmetro é bem diferente do normal. Então, às vezes, eu já acompanhei equipes fazendo esse tipo de reparo, né? E o pessoal chega lá e fala, cara, nunca vi isso daí. Como que monta o parâmetro? Não, vou montar o parâmetro com vocês. Monta o parâmetro pessoal, o pessoal não consegue executar, porque é um tipo de soldagem muito específica. Aí vai da habilidade do soldador? Vai da habilidade, aquela percepção que a gente estava falando ali da qualidade. É uma solda de revestimento duro? Revestimento duro. Você fabrica o equipamento e depois aplica aquele revestimento para manter a durabilidade dele. Usa muito aqui para nós em chute, onde vem da correia transportadora e vai transferir para uma outra correia ou para o equipamento para processar aquilo ali. Ou rosca transportadora, a gente faz esse revestimento em formato de X para o cavaco não ter contato com o helicoide, ter contato só com aquele material aplicado ali. E para aplicar essa daí é bem difícil. Então, você vê muita gente fazendo reparo estrutural, mas quando vai para a área específica, você acaba tendo deficiência. É difícil achar mão de obra aí na nossa região para executar esse tipo de solda.
E se uma solda, não que nem o professor Márcio, no caso desse aqui, né, que ele falou, mas vamos falar dentro da indústria, né, um problema que aconteceu uma quebra lá, você indo lá, não tem um parâmetro, não tem documento, se foi problema na solda, foi uma solda mal feita, se foi material aplicado errado, você consegue visualmente identificar isso? A gente consegue ver alguns fatores. Dependendo do material, a gente consegue interpretar qual que é pela coloração e o acabamento. Principalmente eletrodo de aço carbono. Se é 6013, a coloração é totalmente diferente de 7018. O acabamento também é diferente. Se rachar no meio da solda, a gente consegue ver a qualidade da solda. Se rachar na borda, normalmente são composições diferentes, né? Ali não teve boa aceitação, boa fusão. E então a gente consegue pegar alguns desses dados no visual. Não são muitas as coisas que a gente consegue ver, mas dá sim para falar, ó, foi feito tudo da maneira correta, mas infelizmente o esforço mecânico foi grande. Ou não, foi aplicado um material diferente, por isso a solda não resistiu. E a aplicabilidade do eletrodo ou arame quando tem mais esforço, com resistência mecânica no caso, daí é mais por norma mesmo? Ou como é que você vai saber qual se deve usar? Tem, pela norma. Se tiver a documentação lá, vai estar descrito qual material usar. Se a gente não tem documento, normalmente a gente trabalha com 7018 para fazer estrutura metálica, né? 6013 a gente acaba usando mais para materiais de baixa espessura. Eu, em particular, não tenho preconceito nenhum com 6013, até que se a gente for calcular pelaquela descrição que está carimbada nele ali, a resistência do 6013 e do 7018 não é tão diferente. Uhum. Se a gente pegar aquele valor lá daquele 6013, nós temos ali, né? A escala de tração, de resistência à tração, posição de soldagem, tipo de revestimento, corrente e polaridade, naquela descritiva ali. Os dois primeiros dígitos, quando são 4 no total, os dois primeiros, a gente faz o cálculo de tração. Então, 60... a escala é KSI, né? Quilo libra por polegada quadrada. Então, lá no eletrodo, a descrição dele é de 60 KSI. Mas fica vago para nós pensar assim, quanto que isso vai ter em valor numa unidade de medida que eu conheça, né? Sim. Então, a gente converte para PSI, depois para quilograma-força. Então, vai para 42 quilograma-força por milímetro quadrado de solda. Não é pouca resistência, né? 7018 é 49 e 21,49. Então, os dois não estão tão distantes assim. Mas se eu não souber aplicar, eu posso estar usando o melhor eletrodo que existir, né? Que não vai ter boa qualidade na solda. Normalmente na estrutura a gente usa 7018. Aí a qualidade da solda vai depender da quantidade de passes também. Não quer dizer que eu usando o material correto e dando apenas um passe vai ter resistência. Eu preciso a maior área possível de contato entre as peças, né? Quando eu estou fazendo a união. Então a preparação de junta é muito importante. Posso ter o eletrodo certo, mas não ter feito, por exemplo, um chanfro para fazer o material penetrar. Então essa solda está só na superfície. E a questão do chanfro também é importante na hora de depositar o material, o final do chanfro ali também, né? Tem um detalhe também, né? Para que ele seja depositado, não fique fresta ali, né? Sim. Onde vai gerar uma trinca. Sim. Isso é importante. É o passo de raiz, né? A abertura que a gente deixa entre a peça também tem tudo isso, tem amparo e documento técnico, né? A abertura é determinante para a qualidade da solda. Se não tem penetração no passo de raiz, ali é um ponto de fragilidade. No futuro, vai ser onde vai ter uma corrosão ou onde vai abrir uma trinca, né? Então tem que ter muita atenção na preparação. Abertura, o suficiente para eu depositar material sem perfurar, por causa da corrente, né? Tem uma parte que a gente chama de nariz, que é uma face que não é preparada para receber o arco elétrico e ter resistência na deposição do material, e a gente vem fazendo as soldas nos passos corretos até chegar na superfície, para que não tenha nenhum espaço com falha, com descontinuidade, nenhum espaço em vazio, para não ter um problema no futuro. E a questão de reparo em eixos, falamos em estrutura, a situação, um eixo, precisa ser feito um reparo com solda, e aí? Eu não sei, eu acho tranquilo de fazer, né? Eu já trabalhei com muito reparo de eixo, principalmente quando ele desgasta e perde o diâmetro, né? Isso. Daí você tem um eixo lá de 2 toneladas, por exemplo, você não vai perder o eixo ali para fazer um novo do zero, principalmente a gente que acompanha a fábrica, trabalha 24 horas, parou, a equipe de manutenção tem que estar em cima para fazer rodar o quanto antes. Mas no reparo de eixo é muito parecido ali com um trabalho de ferro fundido. É uma massa.
muito densa. Se eu soldar frio, eu tenho uma solda no que eu tenho um material onde eu soldei e um material dentro. Ele vai separar, em algum momento ele vai se destacar. Ele delamina e solta a lasca. Então a gente precisa aquecer a peça que perdeu o diâmetro. A gente não pode soldar em cima daquela impureza, tem que ir primeiro para a usinagem, tirar uma parte da superfície para deixar ela limpa. A gente faz o preenchimento acompanhando a temperatura, faz um resfriamento uniforme e manda para o torno de volta para fazer o desbaste e espera resfriar para fazer o ajuste. Mas o que é o mais correto? Você soldar, eu posso girar o eixo, eu vou soldar com o eixo girando, vou fazendo o cordão, daí é indiferente, não muda? Se a gente tiver um sistema automatizado, seria bom girar o eixo. Daí eu consigo preparar soldas com uniformidade e velocidade, mas eu normalmente não recomendo soldar girando quando é manual, eu soldo peça travada. Dependendo da espessura da peça, ela vai puxar para algum lado também. Se você pegar e fazer a solda continuamente de baixo até chegar do outro lado, ela vai começar a puxar para um lado para o outro. Então você tem que fazer um cordão de um lado e lá do lado oposto fazer outro para poder manter o centro. Senão na hora de usinar o eixo vai estar apontando para o lado que tensionou mais na solda, né? Principalmente quando começa a exceder a temperatura, a tendência é que ele puxe mais para aquele lado ali. Então vai ficar torto, né? Depois tem que ter um trabalho de aquecimento, macaco hidráulico para conformar, para depois ir para usinagem. Isso é tempo de máquina parada, né? Se você tem um eixo de reposição, o pessoal já está montando e vai rodar. Mas se está dependendo daquele eixo, quanto mais a gente demorar no reparo, mais demora startar a linha de volta. Mas sempre, por mais que tenha bastante cuidado, vai haver o empenamento, né, do eixo para a questão do aquecimento, né? Sim, dependendo da espessura, é quase como certo. A diferença é que pode puxar um pouco mais ou um pouco menos, né? Dependendo da minha experiência ali na hora da execução, eu posso acelerar o trabalho ou posso atrasar ele também. Mas eu posso daí fazer uma recuperação, começar com um eletrodo lá, por exemplo, um arame, e depois mudar para um outro cluster? Normalmente não. Esse é o problema que a gente tem na indústria, né? Quando a gente vai fazer um reparo numa junta, a gente tem que montar uma estratégia antes de começar, porque eu preciso seguir ela até o final. Depois, no meio do caminho, eu não posso mudar. Eu quero mudar a posição de soldagem porque não está confortável. Essa corrente não está legal. Se eu comecei com uma corrente baixa, aquele ponto que eu comecei já está frágil. Se eu comecei muito alto, também vai fragilizar por uma outra forma, mas vai fragilizar. Então, preciso pensar em tudo isso antes de iniciar. Normalmente, quando a gente vai fazer uma junta que a gente não tem certeza do que fazer, quer tirar algumas dúvidas, por exemplo, sobre parâmetro, sobre velocidade de soldagem ou processo, a gente usa uma chapa de sacrifício, que é um material de descarte. A gente vai ali, pega no descarte da empresa ali que está numa cação, botar num cantinho ali que está guardando o descarte, a gente pega o material de sacrifício, se prepara ali, ajusta o equipamento e daí a gente entra já com todo o ajuste de parâmetro na peça. Na peça não é lugar de testar nada, a gente se prepara antes da execução. E sobre aquelas soldas por fricção? Você já viu? Já vi. Solda por fricção usa bastante, onde tem ligas muito distintas, né? Que é difícil de soldabilidade. Então, peças que eu não conseguiria soldar num processo por arco elétrico, por exemplo, tem muita ligação com a fricção, porque ali é o atrito que vai fazer as peças fundirem, né? Também tem a solda que é muito usada para esse tipo de situação, que é a solda por explosão. Eu até acompanhei esses dias um vídeo ali do pessoal fazendo uma solda por explosão numa mina lá nos Estados Unidos, que eles explodem uma contra a outra. Na explosão ela fixa. E as ligas feitas ali uma sessão de corte ali transversal e um ensaio, você vê que são ligas completamente diferentes. Uma liga muito escura, uma liga muito clara, fundida pelo aquele processo ali, né? Peças que tem uma estrutura normal de um lado e uma muito dura do outro. Por exemplo, peça que vai em revestimento, por exemplo, né? Uhum. Aqui na nossa região usa muito um material chamado CDP, que ele é assim, ela é feita por uma solda robotizada em formatos geométricos de um material com carbeto de tungstênio, muito duro e sem soldabilidade nenhuma, você não consegue soldar nada nele. A solda já vem toda trincada pela dureza, mas ela não se solta, né? São trincas normais do processo de soldagem. Mas para a gente poder soldar no equipamento, a gente solda pelo lado que é A36. Por isso que ela vem uma chapa normal com material de revestimento. Onde vai ter contato com um produto ou qualquer coisa abrasiva, o CDP vai estar com a face para aquele lado. E o lado que a gente vai montar a estrutura é o lado que está o A36. Chama Castodor Diamond Plates. Geralmente, esses materiais que tem alta dureza elevada, né?
sempre vai ter trinca, não quer dizer que tá mal feito. Não tá mal feito. É pro próprio mesmo do processo do tipo do material, porque ele é muito duro. Sim, como ele tem uma dureza muito alta, ele tem uma contração do aço também muito grande, né? Ele acaba formando trincas ali superficiais, mas como a finalidade dele é revestir, não é estrutura, né? Não tem esforço mecânico, é impacto ou abrasão, ou os dois juntos. Então, para aquele caso ali não tem problema. Essas peças, ele onde você coloca o CDP, demora 1 ano, 2 anos para dar brilho. Para ter uma noção da dureza, né? Geralmente o início do desgaste é o brilho, né? O material tá começando a ter polimento, daqui a pouco vai ter perca de espessura até perfurar. Então demora 1 ano, 2 anos para dar brilho. Muito duro. Você tem informação quanto é a dureza ali ou não? Não, em Rockwell não tem agora de cabeça, não. Mas deve ser para muito duro. Né? Tudo que envolve tungstênio, né? É. Percentuais baixos ali de tungstênio, ele faz ali que tem uma dureza muito alta. Muito bem, professor Márcio, algo mais relevante? Nós conversamos, né, na parte de eletrodos, equipamentos, e na parte de segurança da pessoa que, né, vai manusear na parte de soldagem, né? Tanto na parte elétrica, na parte de gases, tem algumas particularidades, uma coisa que eles têm que olhar para fazer a soldagem? Tem. Dentro da NR34, anexo 5 lá, que fala do trabalho a quente, né? Tem bastante informação ali já para a gente entender de início. Nós temos que ter muito cuidado com a parte elétrica, né? Equipamento que tiver lá um cabo rompido, exposto, na hora de desenrolar um cabo ou enrolar, ou dar carcaça no equipamento, né? Pegar na estrutura do equipamento ali, pode eletrocutar quem está operando ou quem está próximo. Então a parte elétrica é um ponto que a gente tem que ter atenção, mas para mim o ponto mais crítico é a parte do cilindro, principalmente se a gente estiver falando sobre processo que envolve gás, né? Gás que está ali comprimido no cilindro, que é muito perigoso. Você fazer uma procura rápida ali na internet, você vê muito acidente com cilindro. É um vaso de alta pressão, né? No seu manuseio, derrubou, bateu a válvula, o cilindro pode ir embora. Se estiver cheio, você só pega ele quando estiver vazio. Imagine, se a gente estiver trabalhando dentro da oficina, rompe ali uma válvula, pode ter um estrago inimaginável, né? E também a questão das queimaduras com solda. A vestimenta de solda não é uma vestimenta comum. A gente até encontra uma pessoa ou outra soldando igual nós estamos aqui agora, mas no outro dia ele está lembrando que ele deveria estar usando EPI, né? Porque os raios ali, ultravioleta e infravermelho, já queimou a pele. Então a exposição a esses raios, a temperatura e os respingos também é o que mais traz problema para nós, né? Você vê normalmente uma pessoa se afastando por um dia ou dois porque queimou a visão. E dali ela falou, não, era 2 pontinhos de solda, não peguei a máscara. Queima a visão, vai ficar afastado. Essa queima da visão, ela vai trazer um dano permanente. Pouco naquele momento. Mas várias vezes ao longo da carreira, ele vai começar a ter deficiência para enxergar ali coisas específicas. Essa parte da visão é interessante porque aqui hoje existem umas máscaras de soldas que escurecem automaticamente, né? Sim. Mas antes, né, tinha aquele jogo... Sim, só o escudo convencional. Assim, coisa assim, né? Então, eu acho que nessa época, eu acho que devia ter muito problema de você, o capacete abaixar depois que dá o arco, né? Quem é inexperiente, né? Hoje já mudou bastante essa... E também o problema, mesmo você executando tudo normal, tudo dentro da conformidade com aquele tipo de máscara, você tinha ainda assim a queima da visão pelo fator da corrente. Tem uma tabela de opacidade de corrente para cada processo e cada valor de corrente. Eu estou trabalhando aqui em 60 amperes soldando TIG, por exemplo, eu deveria estar usando uma lente 10, mas aí eu estou a 150 amperes, eu deveria estar usando uma 11. Então, naquele escudo convencional, a gente não tinha tempo para estar trocando de vidro, né? É um vidro escurecido, já da opacidade, e 2 incolor, fazendo uma proteção externa e uma interna. Então, para eu trocar, se fosse fazer da maneira correta, eu deveria parar meu trabalho, desmontar a minha máscara, trocar a lente e voltar à atividade. Hoje na automática é confortável, né? Eu tô soldando, interpreta, tá claro demais. Com a própria máscara baixada eu posso fazer o ajuste da opacidade, tem um potenciômetro do lado de fora ali, a gente já consegue fazer o ajuste rápido, né? Tá escuro demais, não tô enxergando, baixei a corrente ali, também consigo fazer o ajuste ali, a precisão ficou muito maior. Que você falou aí é TIG. Aonde que eu aplico a solda TIG? Olha, a gente hoje aplica TIG em quase tudo. Eu poderia pegar um exemplo clássico da nossa região. Quem produz painel usa muito TIG pelo risco do incêndio, em primeiro momento, né?
eu tenho aplicações específicas, mas numa fábrica de painel que eu tenho ali uma umidade muito baixa da madeira e um risco de explosão de incêndio muito grande, a gente já usa TIG para soldar até a estrutura. Pelo fato de não gerar fagulha, porque está mais concentrado no trabalho, né? A fagulha pode voar até 14 metros com poder de fogo ainda, então a gente acaba usando isso daí para diminuir o risco de incêndio, mas normalmente a gente usa em trabalhos de maior complexidade. Eu tenho linhas de alta pressão, eu tenho linhas de produto ácido, ou quando eu estou soldando bastante aço inoxidável, ou material de uma espessura muito baixa. Posso estar usando o processo TIG também. A alimentícia, né? Alimentícia nem se fala, é tudo TIG ali, parte de tubulação, ela tem que ser executada com gás de purga, né? Para poder ter o mesmo passo de raiz lá de fora pelo lado de dentro, para não ter nenhuma parada ali para formação de bactéria, nada do tipo, né? Então o processo TIG entra com muita intensidade ali. Nossa região também é bem forte nisso, né? Tem a parte ali de suíno, aves ali, de abate, né? Sim. Então a gente tem bastante contato. A água, né? A nossa região aqui também é uma produtora de água mineral. Então, eu até estive acompanhando uma empresa esses dias aí, acompanhando umas soldas lá também. Também estava tendo problema com soldas ali, formação de bactéria. Então, o TIG entra com muita intensidade essa parte. Qual que é essa questão da formação de bactérias solda com... Que um ponto que não tiver sido executada a solda e tiver uma microfissura na superfície, vai parar a impureza ali e dali nasce a formação de bactéria, né? Sim. Então, a solda ela tem que ter o mesmo acabamento externo dentro da peça. Só que o tubo é de baixa espessura, né? 1 milímetro de espessura. Sim. Então tá na habilidade da soldagem a execução dessa raiz. Positivo. Algo mais relevante, John, na questão de solda aí que você acha que nós deveria ter falado? Não, acho que... Falamos bastante, né? Acho que falamos bastante. Professor Márcio. Eu acho que é isso aí, eu acho que falamos bem, né? Eu acho que espero que vocês acadêmicos, né? Entenda um pouco nessa parte o quanto que a soldagem é importante para vocês aí, tá bom? E saber identificar, né? Processo, se está fazendo certo, se não está, né? Acho que isso é importante. Sim, essa nossa conversa ela é um fragmento do mundo da soldagem. Se a gente fosse explanar isso daqui, a gente ia ficar dias conversando sobre isso, né? Então, quando a gente interpretar que tá bem nessa área, é porque a gente tá no início. Tem muita coisa para estudar. Que legal. Então eu queria que você deixasse aí tua mensagem, né? Para o nosso acadêmico que nos assiste, as pessoas que gostam da parte de soldagem, como ser um bom profissional da área da solda, né? Os cuidados, a questão do mercado de trabalho. Então, bom, o recado que eu tenho para vocês é que tem muito mercado. Para quem se dedicar, tem mais mercado, tem um valor melhor de salário, né? É um conforto para trabalho. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que não existiu na nenhuma das gerações que estão na Terra, porque realmente está muito escasso mão de obra, e principalmente quem tem qualidade. Então, acho que a boa dica que eu deixo para vocês é que tá na mão de vocês, é só vocês buscarem. Muito bem, então. Essa foi a nossa conversa aí com o Jonathan, né? Ele que ele é inspetor de solda, conhece muito de solda, né? Obrigado mais uma vez, né, por você ter vindo aí conversar com a gente, passar um pouco aí da tua experiência, né, das habilidades, cuidados, né, no mundo da solda. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Né? Eu agradeço a oportunidade. E você que nos assiste, que, né, vem aqui para a Uniarp conhecer os nossos cursos, né, conhecer esse tipo de habilidade, esse conhecimento dentro das nossas disciplinas, materiais. Você vai encontrar tudo aqui, né mesmo, professor Márcio? Isso mesmo. Muita informação, né? Ser um bom profissional. Isso mesmo. Né, tudo é importante, como o Jonathan falou, né, o suporte, né, técnico do bom engenheiro, uma equipe de engenharia, né, junto com um bom soldador, né, uma inspeção de solda. Então, a possibilidade de sucesso é bem maior, né? De não se ter erro. Então, o futuro é isso, é estudar, se aprimorar, ter qualidade, e isso você vai encontrar aqui nos cursos de engenharia da Uniarp. Então, venha para cá, venha conhecer, faça uma visita, venha conhecer nosso espaço, conhecer os nossos laboratórios. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na Uniarp, a Universidade do Alto Vale do Peixe. Então, esse foi o nosso EngenCast de hoje. Jonathan, obrigado mais uma vez. Né? Deus te abençoe. Sempre atende a gente prontamente, vem lá de Curitibanos aí para partilhar com a gente esse conhecimento. Professor Márcio, Kawamura-san, tamo junto, né? Mais um episódio e quem sabe futuramente muito mais episódios. É isso aí.
Então foi o nosso NGCast de hoje. Fique todos de Deus e até o nosso próximo episódio.